Querido povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos telespectadores que me acompanham sempre aqui no meu canal, Ricardo Salcedo Missões, muito obrigado a você que está chegando aqui novo agora. Estamos aqui continuando mais uma série de vídeos exatamente sobre reflexões missionárias, e nesse exato momento quero pedir para você que talvez recebeu esse vídeo e está entrando aqui pela primeira vez, se inscreve aqui embaixo no meu canal, deixa teu comentário depois de assistir, se você ouviu e foi conscientizado sobre a missão, que esse é o propósito dessa série, exatamente, e que Deus abençoe poderosamente você que sempre nos está acompanhando aqui no nosso canal do YouTube. Então vamos lá para a nossa reflexão missionária. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 16 e o versículo de número 15. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 16 e no versículo 15 está escrito assim: E lhes disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Uma mulher missionária chamada Sophia Müller, certa vez foi questionada referente à sua chamada missionária, e ela disse o seguinte: Eu não tive um chamado, eu simplesmente li uma ordem na Bíblia Sagrada e obedeci. Essa frase e afirmação daquela mulher, Sophia Müller, que continua ecoando até os dias de hoje nos grandes congressos e trabalhos de missões no Brasil e no mundo, mostra para nós que a missão, ela é uma missão imperativa. A ordem já está na Bíblia. A ordem já foi dada por Cristo. E Sophia Müller simplesmente leu uma ordem, não precisou de uma outra chamada e ela obedeceu. Amado irmão, a Igreja de Deus não precisa de esperar nenhum outro chamado. A Igreja de Deus não precisa experimentar um fato novo que faça ela proclamar a mensagem do Evangelho. O Evangelho de Cristo precisa ser pregado em todo o mundo de maneira urgente agora. Não é uma opção que posso ter. Não é exatamente algo que eu possa escolher entre fazer e não. A missão é uma ordem imperativa. É uma missão urgente que espera a nossa obediência missionária. Uma ordem já foi dada e deve ser obedecida, meus queridos irmãos. E quem deu a ordem foi o próprio Jesus. Aquele que falou em Mateus, no último capítulo, que ele recebeu toda a autoridade. Ele tem autoridade para ele mandar a sua igreja a pregar o evangelho em todo o mundo. É esse Cristo que tem toda a autoridade, que deu a ordem imperativa, falando: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aqui no Evangelho de São Marcos e em Mateus, ir por todo mundo e exatamente fazer discípulos de todas as nações, porque ele recebeu autoridade em todo o céu e em toda a terra. O Senhor dos senhores, o Rei de reis, o Deus dos deuses, que está em cima de tudo, foi quem deu a ordem para você e mim, como igreja, obedecermos essa missão. Quando nós entendemos isso, amados irmãos, conseguimos compreender a urgência da missão, que se a gente não cumprir essa missão, ninguém mais vai fazer. A ordem já foi dada pelo próprio Jesus, quem é o dono da igreja, quem é o edificador da igreja, quem é o fundamento da igreja, aquele que protege a igreja, que guia a igreja, foi ele que nos ordenou. Foi ele que deu uma promessa antes de dar essa missão, quando ele disse que as portas do inferno não prevalecerão quando a igreja decidir sair das quatro paredes e entrar naqueles territórios onde está implantado o reino das trevas. As portas desse reino espiritual não vão aguentar e a igreja vai conseguir expandir esse evangelho do reino que lhe foi confiado no mundo. O sol escuta a voz do Criador, meu irmão, e obedece, se levanta. As estrelas ouvem a voz e aparecem. Os demônios se curvam diante dele e reconhecem e creem que Deus e Jesus é o poderoso. O mar, o vento, a natureza, lembra de Jonas? Quando Jesus estava no barco também, Jesus falou para o vento parar, para tudo, e eles ouviram a voz do Criador e obedeceram. Toda a natureza, lá no livro de Jonas, obedece ao Criador. Quando Deus manda o vento, quando Deus manda um peixe engolir Jonas, quando Deus pede para o peixe vomitar Jonas, quando Deus faz sair uma árvore, quando Deus fala para um verme matar a árvore, sempre obedece a criação à voz do seu Criador.
Mas parece que às vezes nós, como criaturas de Deus também e filhos, não obedecemos muito. Pensamos que temos direito a escolher. Quando se trata de missão, irmão, a missão não é uma opção para ser analisada, para eu decidir se vou querer ou não, para ser pensada. Não. A missão não é uma opção. A missão é uma ordem que precisa da minha e da sua obediência. Escutemos a voz do nosso Criador e sejamos obedientes a Ele diante dessa grande missão. Louvado seja o nome do Senhor. Amado irmão, os anjos, até os anjos, ouvem a voz de Cristo e até querem cumprir o papel de pregar, mas não podem. Deus confiou isso à igreja. Lembra lá de Atos capítulo de número 10? Cornélio estava falando com Deus, Cornélio dava suas esmolas, Cornélio fazia de tudo. Deus mandou um anjo não para pregar. Deus mandou um anjo simplesmente para que chamasse ao homem que tinha que pregar para ele, que era Pedro, que estava lá em Jope. Mas o anjo não pregou. Porque a ordem de pregar não é para anjo, não é para nenhuma outra instituição, é para a igreja de Jesus. É uma ordem imperativa, onde Deus espera que você e eu sejamos obedientes a ela. Cabe a nós irmos ao mundo, meus irmãos, anunciar essa boa nova aos pecadores, desse Deus que mandou seu Filho para nos salvar do pecado, da morte e da condenação eterna no inferno. Agora, você está pronto para obedecer? Lembre e nunca esqueça, a ordem missionária não é uma opção para eu escolher e pensar. A ordem missionária é uma missão imperativa que requer da minha e da sua obediência. Eternidades dependem da sua e da minha obediência missionária.